Então o título desse ano vai ser não cair, e o ano que vem, de repente... Agora, para disputar 3, 4 títulos, eu preferia um treinador... Apesar de não estar jogando lá essas coisas, né, apesar de ter tomado uns sustos do Cuiabá ontem, e do senhor Ramon Dias, parece que de vez em quando dá umas presepadas na cabeça dele, não sei o que acontece, né, de mudar o time quando não precisa, mas apesar disso, o time é bom, o time é muito bom, os jogadores são muito bons, e isso está fazendo com que o Corinthians, mesmo não tão bem treinado assim, ganhe os jogos. E se o Corinthians não tem time para estar entre os 10 primeiros, não tem time para estar entre os 4 últimos do campeonato, não. Então o título desse ano vai ser não cair, e o ano que vem, de repente, com talvez outro técnico, não sei, o Corinthians lute por algum título, com um lateral esquerdo melhor, com mais um zagueiro, com mais alguns reforços aí, talvez lute por algum título, seja paulista ou seja a nível nacional ou internacional mesmo. Então, a gente já leu quase todos os superchats, falta pagar esse aqui, ó, do Lucas Santos, que ele mandou 5 pra gente e diz: Corinthians tem o terceiro, quarto melhor elenco do Brasil, concordam? Só atrás de Botafogo, Flamengo e talvez Palmeiras, que é mais bem treinado do que elenco. Eu vou falar rapidamente, já passo pro Belo, pro Sonsini, eu concordo, só que vale lembrar também que a montagem desse elenco foi feito agora, na reta final do ano, principalmente na janela do meio do ano, então é difícil pro treinador conseguir colocar esses caras no máximo potencial possível. Mas sim, o elenco do Corinthians é bom. É ou não é, Belo? O elenco do Corinthians é bom hoje, eu acho que faltam laterais, o Corinthians não tem lateral direito e não tem lateral esquerdo à altura do elenco, e nenhum time que quer ser campeão hoje no mundo pode ter o luxo de não ter lateral esquerdo e não ter lateral direito. O lateral é muito importante para um time. Você pode ter o meio de campo mais fudido do mundo, você pode ter o Messi no meio de campo, se não tiver um lateral para fazer tabela com ele, você vai fazer o quê? Vai querer que o cara resolva o jogo sozinho, ou que coloque a bola do primeiro, que é o que acontece hoje, aliás, né, do primeiro volante, chuta pro Yuri Alberto e vê o que ele faz, se ele faz o pivô, ou se a bola sobra para um Thales Magno, para um Romero, para o próprio Memphis ali. Você só faz jogada ensaiada, jogada daquelas que a gente vê, porra, os caras treinaram com um lateral. Você não faz jogada sem lateral, não sei jogada de bola parada, claro, mas jogada com a bola em andamento tem que ter passagem de lateral, ou passo direito, ou passo ao esquerdo, e o Corinthians, infelizmente, com todo o respeito ao Bidu e ao Mateuzinho, eles podem ser bons reservas, mas hoje não estão à altura de um time do Corinthians que quer ser campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil do ano que vem, por exemplo, para não falar campeão da Libertadores, né? De repente campeão paulista pode, né? O Santos chegou esse ano à final do Campeonato Paulista, o Paulistão tá fraquíssimo, mas coisas a mais, o Corinthians vai precisar de pelo menos 2 laterais, porque infelizmente o Fagner não tá aguentando, né, jogar, renovou por 2 anos e caiu drasticamente a parte física, foi incrível, né, o que aconteceu com o Fagner, e o Hugo, né, o Ramon meio que viu o que todos viam do Hugo, né, que não dá. E aí o Bidu virou titular absoluto. E o Bidu ser titular absoluto da equipe, um cara que em janeiro foi colocado para ser negociado, foi oferecido a 3 times que não quiseram, né? Ele só não saiu porque os caras não quiseram ele. Porque os caras falaram assim, a gente só pega se vocês continuarem pagando o salário, porque a gente não quer pagar o salário dele. Por isso que ele tá no Corinthians ainda, né? E aí o cara vira lateral, pô, legal, bacana. Eu não gosto de pegar no pé do cidadão, né? Eu achei até um dia eu falei aqui que eu admiro a persistência do Bidu, que nesse tempo que ele estava afastado, ele postava foto treinando na esteira e tal, torcendo pro Corinthians, soltando o rojão quando fazia gol, né? Mostrando que ele ainda estava integrado ao grupo e que ele não tinha ficado com aquela raivinha de ter sido afastado e tal. Eu acho legal a persistência dele, mas infelizmente eu acho que não dá, né? Tem coisas que a gente não pode fazer. Eu não posso ser astronauta, né? Mesmo que eu tiver toda a vontade do mundo, não vai dar certo. Isso. Não vai decolar. O que eu posso fazer na vida? 2 coisas: falar aqui e posar de sunga branca, né? São as 2 coisas que eu posso fazer.
Mas enfim, resumindo bastante, eu acho que ano que vem, não sei se treinador, não sei, sinceramente, ainda não cheguei à conclusão sobre o treinador, mas lateral vai precisar. Tava rolando burburinho, Belo? Se caísse, se perdesse ontem, podia pegar o beco? O presidente não queria, mas muita gente lá dentro queria, e a gente sabe como é que é, né? O presidente ouve muita gente, o presidente precisa de pessoas lá dentro do Parque São Jorge para trabalhar, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa dos conselheiros do lado dele, ele precisa dos dirigentes do lado dele, então ele ouve muitas pessoas. Às vezes o presidente não quer, mas faz, né? O presidente não queria, tá? O Fabinho Soldado não queria. As pessoas do futebol gostam do trabalho do Ramon, tá? As pessoas que estão diretamente ligadas ao futebol. Mas tem, né, muita gente lá dentro que não está diretamente ligada ao futebol, mas que tem intimidade com o presidente. E algumas dessas pessoas conversam comigo e elas criticam bastante, por exemplo, o que o Ramon está fazendo nos jogos de tirar o 4-4-2 e virar um 4-3-3 no meio do jogo, né? Virar Antônio Oliveira. Parece que o Ramon ontem quis fazer uma homenagem ao Antônio Oliveira, que estava lá no estádio, e falou: vou tirar o Raniel e colocar o Romero, vamos homenagear o Antônio Oliveira, fazer aquele famoso 4-3-3. Para que fazer isso, né? Então, enfim, se o microfone está com mau contato, Marcel, infelizmente... Não, ele melhorou 100%, eu tirei o som de fundo e parece que isso daí ajudou o som parar de oscilar. Então não era mau contato, talvez é um BO novo da plataforma nova que a gente vai acostumando. Beleza. Tava com som de fundo, então. Você já ouviu o som de fundo, Samuca? Quando você entra no elevador e tal, você ouve um sonzinho de fundo, aquele background ali, o sonzinho ambiente. Eu acho que é natural. Tem momentos, tem situações que você precisa ouvir o som de fundo. Se você não ouve o som de fundo, talvez te gera sabe, aquele senso de que tá faltando algo. Precisa de um som de fundo. Mas você precisa colocar a cabeça perto do fundo para ouvir o som. Depende do tamanho da caixa acústica. Se for uma caixa muito grande, você não precisa nem se aproximar tanto para ouvir o som de fundo. Entendi. Tá. Então eu não lembro o que eu tava falando, mas é isso aí. Só queria aproveitar o Belo, porque a gente começou falando sobre os sommeliers, né, de comemoração de gol. Queria saber do Belo, se ele achou normal, né, o que tá todo mundo falando aí sobre a comemoração do Memphis, que na verdade não teve comemoração, né, foi só um abraço ali. Muita gente teorizando muita coisa, falando que é porque ele é europeu, que na verdade ele estava cansado, ou porque é respeito à torcida adversária. Queria saber o que você acha, Belo, porque teve polêmica ontem, né? Acho que não é nada disso, eu entendi como seriedade. Tava no primeiro foco, né? Ainda, não foi um gol no último minuto de jogo, foi um gol no primeiro tempo. A gente sabe como é o Corinthians. O Memphis viu o que aconteceu na partida contra o Internacional, por exemplo. O cara comemora como se fosse o último gol da vida dele, o Corinthians vai lá e toma um gol depois. Então eu acho que foi muito mais seriedade, tipo, eu fiz o gol, mas não tá resolvido, entendeu? Então ele fez o gol, sério, tanto que no final do jogo, se você for ver as imagens da televisão, ele vai lá pra torcida e faz assim, tipo, sério, sabe? Tipo, ele não dá um sorriso. O Memphis eu acho que tá muito mais no clima do que tá acontecendo no Corinthians do que esse tipo de papo aí que você falou. Eu tô sentindo exatamente o oposto, sabe? Ele tá... ele pensou assim... Focado. Eu vim aqui pra isso, eu vim aqui pra tirar esse time do rebaixamento, eu vou fazer isso, entendeu? Então eu acho que ele fez o gol, não fez mais que obrigação. Fez um gol de pênalti, não fez mais que obrigação. O cara ganha 3 milha por mês pra isso mesmo, pra pegar a bola embaixo do braço e ir lá e meter no gol. Imagina se o cara, não vou cobrar o pênalti, não vou cobrar. Daí ele vai e abraça feliz, daí a torcida fica feliz, porque ele deu um sorriso durante o abraço. Eu acho que ele fez o básico, fez o gol, sério, é isso que tem que fazer, continuou o jogo, tinha um tempo ainda inteiro, né, pro Corinthians jogar, e deve ter sido isso que ele pensou. Acho que até a declaração dele Desculpa, Samuca, no finalzinho do jogo, ele deu a entrevista, né? Ele falou mais ou menos isso mesmo, né? Ele falou: ganhamos só de 1-0, ainda precisamos melhorar, então acho que mostra que realmente ele estava no foco, né? Acho que é uma polêmica à toa aí que inventaram. Exatamente. Não, e passou batido, né? Se não é a declaração do Emerson Sheik lá no Arena SBT, ninguém ia falar de porra nenhuma disso, mas o Sheik levantou essa lebre e virou o assunto das manhãs do Grupo Belo. Não sei se você acompanhou, mas a galera tava tudo no veneno, e isso daí só virou pauta justamente pela repercussão da declaração do Emerson Sheik, rechaçada no palco, ao vivo, diretamente pelo Cléber Machado. Vocês não estão procurando pelo em ovo, não, cara?
Então o Kleber Machado já fez o papel do contraponto naquele momento. E o Leonardo Gomes, Belo, mandou um superchat perguntando para você aqui. Belo, o Ramon fica ou não fica para o ano que vem? Eu acredito que depende muito se ganhar a Sul-Americana, principalmente, porque se ganhar vai ser difícil tirar. E depende muito das competições que o Corinthians vai disputar o ano que vem. Se serão só 2 competições, como eu disse, ou se serão mais competições. Se vai disputar a competição internacional, enfim. Porque no Vasco da Gama, ele tirou o Vasco do rebaixamento. No Campeonato Carioca, o Vasco foi uma piada. E no Campeonato Brasileiro, ele foi demitido, acho que na 4ª, 5ª rodada. Né? Então, foi um roteiro bem ruim do Ramon no ano seguinte a ter livrado a equipe do rebaixamento. E talvez por isso o presidente repense em manter o Ramon no próximo ano, se ele não tiver um título esse ano, né? E se no outro ano o Corinthians for disputar mais campeonatos. Eu acho que o Ramon é um treinador bacana para o Campeonato Paulista. Bacana, dá para o Corinthians chegar na final, ser campeão paulista com o Ramon. Agora, para disputar 3, 4 títulos, eu preferia um treinador diferente. Eu ia usar uma palavra que eu acho que não cabe aí, não vou ser, eu seria preconceituoso aqui se eu falasse essa palavra, mas é um treinador mais atualizado, um treinador mais atualizado. Um fato novo. Emiliano,